Oi, gente. Vamos chegando. Só vou esperar o Gui entrar aqui. Ah, Thaís, que legal. Quanta gente. Oi, Thaís. Só tô esperando o Gui entrar aqui, que eu já avisei pra ele, tá? Assim que ele entrar, a gente começa. Também tem alguns minutinhos ainda, né? Temos 1 minuto pra... Ah, o Gui entrou. Vamos lá, Gui. Pede pra participar aqui comigo. Oi, Well. Oi, gente. Boa noite. Aqui, deixa eu colocar o Gui aqui. Já entra aqui. Tem prima do Guilherme aqui. Oi, Gui! Opa, Ah, que bom te ver aqui. A tá gente me só vai... ouvindo? Tô ouvindo Tá. perfeitamente. Todo mundo tá ouvindo a gente aí. Oi, Cris! Manda um sim ou não aí pra gente de como tá o nosso áudio, se tá ok, se tá legal, quem puder. É, Ah, ups, eu ah, tô legal. apanhando Ó, aqui Paulo. na base. Peraí, deixa eu ver. Ah, ali, a Ana já falou pra gente que o som tá ótimo. Que legal. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte, Gui, eu vou fazer uma breve introdução aqui para as pessoas Tá, saberem do que você vai conversar com a gente. Obrigada, Paulo. E a gente segue. Eu já liguei o cronômetro, fica tranquilo que eu vou controlando isso. show. Quem está escutando a gente, eu vou fazer o seguinte, quando eu botar o Gui para falar com a gente, eu vou organizando aqui, mediando as perguntas, tá? Então, quem tiver pergunta ou quiser fazer uma observação legal, quiser compartilhar um pensamento, eu vou anotando e no momento oportuno eu vou e interajo com o Gui sobre essas perguntas, até para você ficar bem à vontade, Gui, de falar e você não precisa ficar lendo o comentário da galera, tá Tá bom? bom, tá Então, bom. vamos lá. Eu vou me apresentar também, que muita gente não sabe quem eu sou. Eu sou Renata, eu sou filósofa, sou cientista social, eu me considero uma experimentadora do mundo. Eu gosto de estar no mundo, de estar entre as pessoas. Eu sou provocadora de ecos na escola estágio também, que é um lugar onde os meus ideais tomam vida. Nesse momento de isolamento, eu senti uma grande necessidade de me aproximar mais das pessoas que eu admiro. E o Gui foi a pessoa que veio imediatamente na minha cabeça. Por quê? Porque o Guilherme, ele consegue ser único, ele consegue pegar o que ele ama, o que ele faz, o que ele pensa, transformar isso em brilho nos olhos. Então, para mim, assim, é uma emoção muito grande ouvi-lo falar. Bom, vamos começar. Gui, a gente tem aqui no mundo dois grandes pensadores, dois grandes filósofos que eles influenciaram muito a forma como a gente olha para a razão e para a emoção, trazendo essas duas estruturas de forma separada. Então a gente tem lá Platão, aonde ele traz a razão como o principal meio de fundamentar o mundo, ou seja, ele diz, sem a razão, seríamos incapazes de interpretar o mundo. Aí a gente adianta um pouco na história, a gente tem Descartes dizendo penso, logo existo. Ou seja, ele traz a razão como uma única via segura pela qual a gente constrói conhecimento. A gente adianta um pouco a história e a gente chega em pensadores ao qual eu tenho grande afinidade, que é Merleau-Ponty, Davi Le Breton, Spinoza, que esses caras chegam e falam assim, sinto, logo existo. Trazendo a questão de que quando os nossos sentidos interpretam as coisas do mundo, a gente dá a possibilidade da razão e da emoção construírem o nosso conhecimento. Mas eu gostaria muito que você trouxesse esse assunto para a ciência, trouxesse esse assunto para as suas pesquisas, que eu sei que você se aprofundou demais nessas questões, e nesse momento de isolamento, como que a gente organiza essas nossas estruturas que estão intimamente ligadas? Então, agora é com você, a gente quer te ouvir. Quem tiver perguntas, por favor, gente, só comentar aí. Gui, seja bem-vindo e obrigada por aceitar meu convite. Tá, eu que agradeço. Valeu aí, Renata, pelo convite. É super bom quando você encontra pessoas que dividem mais ou menos o mesmo tipo de olhar, principalmente para a educação, né? Acho que
o que nos une aí desde o início, né, quando eu procurei vocês para justamente ver o que a gente estava indo para um caminho muito parecido, né, que é esse desejo de falar de ciência, de falar de filosofia, né, esse desejo de levar a educação de qualidade para fora da universidade, para fora das escolas, né. Então eu fico muito contente quando eu tenho essa possibilidade incrível de falar para as pessoas o que eu amo, né, e que por mim, com tanto de sorte, um tanto de busca mesmo, é o que eu trabalho, né? Então eu tenho a sorte mesmo de amar o que eu faço, né? Essa parte de emoção para mim pessoalmente é muito interessante, né? Para as pessoas que estão chegando agora aí, que não me conhecem, assim, eu sou físico, né, de formação, então a minha formação é muito da dita área dura, né? Assim, a gente faz ciência, é super objetivo, né? Alguém furando a quarentena aí de moto. A gente é super objetivo, né? A gente tem que buscar por medidas, por evidências e aquela coisa toda. E de algum jeito, você, na sua própria formação, dentro das ciências exatas, você vai se distanciando da emoção, né? Você vai achando que a emoção é algo que atrapalha quando ela chega, você vai achando que qualquer decisão que você vai tomar tem que ser super fria, né? A decisão tem que ser completamente livre de aspectos emocionais. Então isso fazia com que pessoalmente eu me distanciasse mesmo das emoções. Assim, elas para mim era uma coisa meio estranha, eu não sabia nem como é que eu sentia isso direito, assim, para mim era uma coisa meio ruim, assim, né? Uhum. E depois eu vim quando só para as pessoas entenderem, né, o vínculo com a Claro. emoção, né? Quando eu ia fazer um mestrado na Alemanha em física quântica, no Max Planck, eu desisti porque eu queria ser professor, né? Eu queria ser professor de escola pública, né? Na época, o meu orientador chegou a falar que eu era louco, que eu ia morrer de fome e tudo mais. E eu abri mão de uma carreira científica assim, super pesada, né, e com um status social bastante grande, para ser professor, que infelizmente no nosso país o status é mínimo, né? Então, quando eu olho para trás, as decisões mais importantes que eu tomei na minha vida foram de fundo emocional. Não teve nada de racional você abrir mão de um mestrado na Alemanha com bolsa, né, e virar professor de escola pública num país que paga R$ 7 a hora um professor, né? Mas não, o que me dá tesão mesmo é dar aula, é falar para as pessoas, é explicar de ciências, é isso que para mim era o desafio, né? Como é que eu faço as pessoas gostarem de física, né? E aí eu vim para São Paulo fazer o mestrado na USP, depois eu fui fazer o doutorado, e aí no doutorado eu fui trabalhar com as emoções, né? Então, aí para o pessoal da psicologia aí, dá para nadar de braçada, né? Algo que eu sempre achei que não importava para nada, acabou sendo meu tema de doutorado, né? E aí eu fui para a Califórnia ficar com o Antônio Damasio lá no laboratório, um dos maiores neurocientistas do mundo na área de emoção, e eu fui fazer meu doutorado lá para ver o vínculo afetivo entre emoção e aprendizagem, né? E pós-doutorado também, enfim. A minha busca é para entender as relações entre a emoção e a aprendizagem, né? Principalmente o conceito científico. Essa eu posso dizer que esse é o cerne da minha pesquisa, né? Mas, paralelo a isso, tudo, tem toda a ideia do que é educar, do que é aprender, do que é desenvolver, do que é emoção, né? Como é que essa separação que eu senti na pele ao trabalhar na área dura e depois ir para a educação, né? Então, você vê dos dois lados aquela guerra de ciências humanas, ciências exatas, né? A ciência humana é coisa de miçangueiro, maconheiro, né? Pessoal que fica dando a mão, fazendo ciranda. E as ciências exatas não, isso é o cara ali firme, né, metódico, decidido e tal. E eu vivi isso na pele, vivo isso na pele, né, diariamente, né? E aí, entender as raízes disso, no fundo, está entender as raízes da separação entre emoção e razão, né? No fundo, essa própria coisa entre ciências exatas e ciências humanas, entre mulher ser mais emocional e homem ser mais racional. Sim, né? tem essa questão também que é um completa, absurdo. né? Então, tudo isso está no bojo disso, passa por entender como que essa divisão foi feita, né? Como é que parou e dividiu entre emoção e razão, né?
Então, quando você olha, sei lá, quando você olha... e aí você é filósofo, certamente, você sabe muito mais que eu, né? Mas eu adoro bater no Platão, né? Primeiro porque eu sou... Primeiro porque eu não sou filósofo, né? Eu posso ser herege, né? E segundo... Você pode. E segundo porque eu não sou bobo, né? Eu não bato nele sozinho, eu pego o filósofo que bate nele, né? Então, tem um filósofo contemporâneo que eu adoro, que é o Michel Onfray, um francês, e ele tem um conjunto de livros que é a contra-história da filosofia. Né? Um conjunto de 6 livros, o 7º acho que vai ser lançado agora em português. Né? E ele fala o seguinte, do mesmo jeito que a história foi contada pelos vencedores, né? Ou seja, quando você pega lá, você está estudando no ensino médio lá, e você pega um livro de história, você tem as expansões marítimas. Né? Então é quando Portugal, Espanha está expandindo, a Inglaterra, e está conquistando os outros países e tal. Depois que essas pessoas que foram estupradas, roubadas e mortas pelos ingleses, pelos portugueses, pelos espanhóis, se revoltam e pegam de volta a terra que é delas, como que aparece no livro? Né? As invasões bárbaras. Né? Então a história sempre é contada por quem ganha a briga. Né? E o Onfray fala que na filosofia foi a mesma coisa. E a briga foi ganha pelos idealistas, né? Que tem a sua origem no Platão. Então o Platão ele é o cara do idealismo, né? Ou seja, existe um mundo fora daqui que é melhor que o mundo daqui. Né? Ao mesmo tempo que ele contradiz e pede para a gente sair da caverna, né? Mas ainda que ele peça para a gente sair da caverna, existe a caverna e fora da caverna. Né? Ainda é dual, né? Ainda é uma coisa... Fora da caverna vai ser melhor que dentro da caverna. Ou seja, tem um lugar que é melhor do que esse lugar. Né? Existe algo que é melhor do que aqui. Né? E o próprio Platão, no Banquete, e depois os que vieram pós-Platão, né, que o Onfray fala que a filosofia ocidental foi ganha pelo Platão, Descartes, Kant, e depois é assumida pela igreja e fica toda a ideia cristã vem daí também. Né? Então seria o pensamento filosófico do Platão, do Descartes e do Kant. Né? E fica claro ali que é necessário uma rejeição às emoções, é necessário uma rejeição aos sentidos, porque as emoções atrapalham, os sentidos te enganam, as emoções são falhas, né? Então já começa nesse processo aí a gente colocar as emoções num lugar ruim. E todo As emoções te atrapalham. O Gui, também existe um pensamento muito popular de que a gente age por impulso, né? Quando a gente age pelas emoções. Foi impulsivo, você não foi racional, você perdeu a razão. Você precisa, né? Penso logo existe. Aí o Descartes dá o último prego na tampa do caixão aí Ele bate. do monismo, né? Ele instaura o dualismo mesmo, né? Ou seja, existem duas coisas, existe o corpo e a alma, existe a razão e a emoção, ele faz essa diferença, né? E sempre há um juízo de valor aí. Então as coisas da alma, as coisas da mente são melhores que as coisas do corpo. Né? As coisas da razão, as coisas do pensamento são sempre melhores do que as coisas da emoção. Né? Então essa dicotomia é muito comum na cabeça da gente. Né? Eu gosto de brincar com as pessoas, e é bom para quem está assistindo aqui, se faça essa pergunta. Né? Vocês já leram o livro 4 da República, do Platão? Né? Se perguntem aí. É bastante provável que a maioria não, né? Ainda que tem bastante seguidores da Renata, eles devem ter... Filósofo não conta, né? Aí é sacanagem, não vale. Mas pega a galera que não estudou filosofia, né? Pega o cara normal lá, que tá de boas ali fazendo o curso dele, seja lá qual for, ou não foi para a faculdade, mas não leu filosofia, né? Vocês leram o livro 4 da República, do Platão? É bastante provável que não, né? Mas se eu perguntar para vocês assim, onde fica a razão? No corpo, ela né? fica em Onde algum fica lugar. a razão? Né? No corpo, se você para a pessoa e pergunta para ela, você pega, sei lá, 10 pessoas na rua e fala assim, olha, no seu corpo, onde fica a razão? Tem As gente pessoas aqui vão dizendo fazer que não. na cabeça. Né? Sempre... Sempre falando que não. Sempre tem uma galera que salva, né? Que assim, não leu Platão, mas você vai ver agora,
como é que o Platão está em você, sem você ter lido Platão. Né? Essa que é a ideia. Né? Onde está a razão? A razão está na cabeça. Né? E onde estão as emoções? Né? Coração? Não é assim? Tem até o coraçãozinho, tem o desenho, né? Quando você vai fazer Valentine Day, você vai lá e faz um coraçãozinho, né? Eu te amo, né? I love Nova York, né? I love coronavírus, essas porra. E onde estão os desejos sexuais? Os desejos sexuais estão nas partes pudentas, né? ali nas genitálias e tal. Ainda, ou seja, você pensa isso, né? E de onde isso surge? Isso surge no livro 4 do Platão, no livro 4 da República. Né? É lá que ele coloca essa divisão. Né? Então, como é que você nunca leu Platão, mas você repete o que ele falou há 2.500 anos atrás? Né? Isso é porque a gente está dentro de uma visão de mundo que é completamente filosófica e a gente não percebe essa visão. Né? E essa visão nos guia, nos orienta. Então, qual que é o primeiro problema disso? Né? O que é emocional é ruim. O que é racional é bom. Então, ponderado, né? Quando a gente age pela razão, você tomou a decisão mais analisada. Correta, tudo. Então, o que eu faço? Eu pago 70% menos para uma mulher, no mesmo cargo do homem. Porque ela é mais emoção, ela é mais emocional, então ela é menos capaz que o homem. Né? Teve um engenheiro do Google que publicou uma carta alguns anos atrás falando exatamente isso, né? Que no Vale do Silício as grandes empresas de informática elas não tinham mulheres como CEO porque mulheres não são capazes de tomar decisão. Mulher é muito emocional. Né? E isso é um equívoco sem tamanho. Né? Isso é um equívoco gigante, lotado de um preconceito absurdo, raiz de um machismo estrutural sem limites que a gente vive. Né? Então a gente sai repetindo esse tipo de coisa. Então, de certa forma inconsciente, né, Gui? Completamente. Porque somos ensinados que existe essa separação, que razão e emoção são estruturas diferentes e que você tem habilidade de agir por uma ou por outra. Ou por outra, né? E inclusive influencia profundamente nos nossos hábitos, pensamentos e nessas estruturas sociais. Completamente, completamente. Só que isso é tão naturalizado que é igual o que eu falei do Platão. Né? Como é que você nunca leu Platão e fala que a emoção está no coração? É porque você está dentro de um cara. Ninguém nunca sentou contigo e te ensinou isso. Isso está em todos os lugares, a toda hora. Então isso fica internamente a você, sem você ser consciente disso. Então, quando um cara, um professor, por exemplo, né, vai dar uma prova e ele já acha que ele vai, na hora que ele vai corrigir a prova de física, por exemplo, de uma menina, ele já corrige diferente da do menino. E não porque o cara é babaca. Não, pode ser, né? Sempre tem gente babaca, né? Agora tá saindo pela porta, né? Onde você puxa, levanta você levanta um tapete, sai uns 10 machista, racista, escroto ali de baixo, né? Mas, assim, de maneira geral, as pessoas agem assim sem serem ruins, assim. É uma questão mesmo de estrutural. Você está ali dentro do negócio, aí você não percebe, aí você fala, puta, não, cara, essa mulher aqui é assim, aquele homem assado, né? Você faz piadinha da mulher, você faz piadinha do homem, né? Ou seja, essas coisas são fruto dessa dicotomia gerada e que fez a gente achar que as emoções são ruins. Né? Fez a gente achar que as emoções são ruins. Né? E é interessante quando você pensa, por exemplo, na dicotomia também corpo e mente, né? Ou seja, corpo e alma, né? Corpo e espírito. Né? Então, por exemplo, se você pega até os próprios filósofos, o Kant, teve uma galera que justificou a escravidão falando que o negro só tinha corpo. Né? A própria igreja não tinha alma, justificou, né? A escravidão falando que o preto só tem corpo e não tem alma. Né? Ou seja, isso justifica estruturas que a gente vive. Né? Então, se eu tiver uma empresa, eu vou chamar um alemão para orientar a minha empresa. Por quê? Brasileiro não presta. Latino-americano é o Latin lover, é só o corpo, é a dança. Né? Isso é coisa boba. O que importa é o espírito, a mente, né, a alma. Então, essa dicotomia faz isso tudo. Né?
quando você olha para os dias, quando você olha para agora, né? Você olha para esse momento que a gente está vivendo, né? As pessoas, por jogarem a emoção fora, no sentido de achar que elas não importam, não se preocupam com o estado psicológico e emocional que a gente está vivendo no momento. Está todo mundo preocupado com o emprego, com a comida, com que hora que volta, mas a ideia, toda a discussão sobre como é que você lida emocionalmente com o que a gente está passando agora, sai no mijo, né? Passa no xixi, ele é igual excesso de vitamina C. Né? Não larga para lá, e aí quando você olha, a gente tem que viver com isso, que no fundo é um total falta de compreensão do que são as emoções, né? Qual que é o papel das emoções, né? Como é que as emoções atuam no nosso corpo mesmo, né? As emoções impactam diretamente o nosso sistema cardiovascular, por exemplo. Você tem uma série de pesquisas que mostram que pessoas com raiva, ou pessoas mais raivosas, ou pessoas que estão muito tristes, mas principalmente pessoas que têm muita raiva, elas têm problemas cardiovasculares, é diretamente ligado. Né? Tem um paper super interessante que eles colocam as pessoas em situações bobas, assim, mas que a pessoa fica meio puta ali na hora, porque ela dá aquela irritação, e quando você mede, ela está tendo pequenas isquemias, ela tem pequenas contrações de vasos, que pela intensidade do negócio não causa dano nenhum, mas reflete um modelo de quando você está com raiva, que ele pode te causar um problema cardiovascular bastante grande, pode dar um infarto, pode ser um AVC, enfim. Mas se você conversar com essas pessoas, elas vão achar que emoção é bobeira, entendeu? Entendi. Elas vão achar que psicólogo é pra gente doida, né? Psicólogo não é pra mim, eu tô ótimo, né? Eu não preciso de psicólogo, né? A pessoa que joga fora a psicologia é a pessoa que ainda não compreendeu o papel da mente atuando sobre o corpo, né? Que não compreendeu a relação dessas duas coisas que são indissociáveis. O Gui, você acredita então que, por exemplo, a forma como a gente ensina nas escolas, na verdade, é enxugar gelo, né? Porque a gente tem Merleau-Ponty falando que para aprender é preciso se emocionar. Não é que a gente precisa dar uma aula que o aluno vai chorar, mas precisa fazer um sentido emocional para ele. E aí a gente tem uma escola extremamente tradicional, onde as questões da emoção não fazem sentido, aliás, né? A gente acha Exatamente. que o aluno não aprendeu. Exatamente. Quando você olha para o que eu fiz no meu doutorado, é o que eu busco agora até hoje, é justamente mostrar isso. Assim, eu costumo brincar falando que a emoção é uma cola cognitiva. Né? O que isso quer dizer? Não adianta isso. você mostrar, por exemplo, você pega física, né? Você mostra para o aluno ali toda a parte lógica, dois corpos. Né? Deixa eu já te fazer essa pergunta agora para você e para todo mundo que tá vendo aí. Né? Se você solta duas bolas na mesma altura, duas bolas de ferro, tá? Uma com 10 quilos, uma com 1 quilo, qual chega primeiro no chão? Deixa o povo responder aí. Você solta duas bolas de ferro. Duas bolas de ferro idênticas, tá? Você tem o mesmo volume, tá? E você joga uma de 10 quilos e uma de 1 quilo. Qual chega primeiro no chão? Né? A galera pensa aí e responde. Né? E não tenha receio de errar, tá? Essa é uma olha lá, a Dani, tem gente que falou que chegam juntas, tem a Dani que falou que é de 10 quilos, e tem gente que está pensando. Tem uma galera aí que eu já conheço, né? O Guizão tá aí, eu já quero mandar um abraço, um grande seus amigo alunos estão passando colo, não vale, né? Né? Seus alunos aí da física falam que chegam juntas. Mas quando tem algumas pessoas aí colocando de 10 quilos, então quando você faz essa pergunta para uma quantidade grande de pessoas, é uma série de questões parecidas com isso, né? E você vê que cerca de 30% das pessoas erram. Né? 70% das pessoas erram. Quando você faz essa mesma pergunta para pessoas com doutorado em física, eu vou repetir, quando você faz uma pergunta dessa para alguém com doutorado em física, 30% erram. Né? Não era para ninguém errar uma questão dessa. Né? E por que as pessoas erram? Ainda mais um doutorando em física. Né?
A minha hipótese é que como a gente vê o dia a dia, no dia a dia, as coisas mais pesadas caindo mais rápido que as mais leves, e a gente não percebe, porque é invisível o papel da força de atrito, a relação entre o volume do corpo e a força de arraste, como isso some, né, a gente acredita que o mais pesado cai primeiro. Né? Você solta uma maçã e a folhinha da maçã, a maçã cai primeiro que a folha. Né? Então, a minha hipótese é isso cria um vínculo emocional com a explicação que você tem do mundo. Né? Entendi. Então, na hora que eu vou falar para o aluno, na hora que eu explico ali para o aluno e coloco, olha, a força está aqui, Newton, F igual a MA, faz aquilo tudo, olha só, a aceleração é a mesma para os dois, então a velocidade de um tem que ser igual à velocidade do outro, faz tudo, você pode fazer o que você quiser, logicamente, e você vai ter 70% dos alunos que se você pergunta isso para eles depois, eles vão errar. Não é porque eles não aprenderam. A minha explicação, a minha hipótese que eu testei no doutorado, é exatamente essa. Na hora que ele tem que responder, é como se o vínculo afetivo que ele tem, ele fala assim, cai junto, caramba, porra. Eu vejo esse negócio caindo mais rápido, cai primeiro todo dia. Eu vou acreditar que essa porra desses dois objetos cai junto? Cai junto nada. Você tem, o mais rápido cai primeiro. Né? Ou seja, a relação que ele tem com aquilo, né? Emocional com o conhecimento. Né? Então, o que eu acho que a gente tem que buscar na educação é fazer esse tipo de coisa. Né? É super difícil quando a gente diz a emoção tem que estar em sala de aula, as pessoas acham que a gente está falando que tem que abraçar aluno. Isso não aí, é isso, não. todo mundo tem que chorar. Não é esse negócio não, dá a mão em roda aí, não é isso não. Vai ter hora para fazer isso ainda, mas não é isso que eu estou dizendo. Né? Não é uma coisa de fazer todo mundo se aplaudir, não é isso não. Você tem que fazer com que o aluno perceba o vínculo emocional que ele pode ter com aquela explicação que aquilo ele traz para ele em relação ao mundo. Né? E aí tem 1 milhão de coisas que a gente pode discutir disso. Né? Mas o que eu acho que é legal as pessoas notarem, que quando você pensa na sala de aula, a gente não discute emoção. A gente não discute emoção em lugar nenhum. Né? Então a gente não discute emoção com criança. Então, você tem uma criança muito pequena, ela não sabe o que ela está sentindo. Ela está sentindo a penca de cor do corpo dela ali, né? E ela não sabe o que é. Então, para você entender de maneira mais profunda o que eu estou querendo dizer, o meu trabalho de doutorado, ou seja, toda a linha de neurociência que eu estudo para entender as emoções, é uma linha que a gente chama de monista. O que isso quer dizer? Não tem separação entre emoção e razão. Não existe separação entre corpo e mente. É uma coisa só. Né? Quando você pega os trabalhos do Antônio Damasio, que é um neurocirurgião, né, e depois se tornou um neurocientista, você vê que existem 2 sistemas cerebrais que são separados, no sentido que você pode ter um derrame, você pode ter um tumor, você pode ter qualquer coisa que lesiona determinadas regiões do cérebro, e o sujeito para de sentir emoção. Mas ele não para de ter o dito razão, que seriam as cognições mais sofisticadas e pensamento lógico, matemático. Tal. Ou seja, existem 2 sistemas distintos no cérebro. A grande sacada do Damasio foi ver que quando você tira um, você embota o outro. O outro para de funcionar direito. Né? Então essa nossa ideia de alguém totalmente frio, sem emoção, tomaria as melhores decisões possíveis, a gente sabe no laboratório, quando você pega um paciente que não é capaz mais de sentir emoção, ele toma as decisões mais prejudiciais para ele. Eita! Você tem algum exemplo assim para ilustrar isso para a gente entender mais? Tem um caso, aí depois vocês podem procurar depois, tá? Eu vou, se você quiser, depois a gente faz uma listinha de livros para a galera ler. Sim, importante. Mas tem um livro super legal do Damasio, que é um livro escrito com uma linguagem super excelente. Né? O livro chama O Erro de Descartes. Né? O título já é super polêmico, mas ele exatamente já está querendo deixar claro desde o início que essa separação entre emoção e razão é equivocada. Né? Então ele estuda um paciente muito conhecido na psicologia, na história da medicina e tal, que é o Phineas Gage. Era um cara que abria... ele tinha um trabalho de abrir túneis em pedras para passagem de ferrovias, né? E um dia tem um erro ali, uma barra de ferro atravessa a cabeça dele e ele perde a habilidade de sentir emoção. Tá? Eu não vou me estender muito porque é muito longo, para a gente não falar de outras coisas mais legais. Mas assim, ele perde a capacidade de sentir emoção.
Então, ele misteriosamente, né, ele não teve, ele deu uma sorte do caralho, isso sim, ele não teve septicemia, não teve nada, não morreu, né? Ele ficou sem sequela nenhuma, ficou sem nada, e as pessoas, como era um caso super estranho, foi muito bem detalhado, muito bem escrito e tal, né? E aí o médico dele fala que as pessoas, os amigos vinham, e ele perguntava como é que tá o Phineas, né? As pessoas falavam, ele tá ótimo, mas ele não é mais o Phineas. Ou seja, ele virou outra pessoa. E quando você vai olhar a história dele, ele tomava decisões super equivocadas, entrava em dívida, saía do emprego. Ele começou a fazer uma porrada de coisa diferente das ações dele que ele não tinha antes de perder a emoção, né? O Damasio, percebendo essa história, ele foi vendo ao longo de 20 anos pacientes dele, recentes, né, comparado ao Phineas, que foi no século XVIII, século XIX, que tinham o mesmo tipo de coisa. O cara tinha um tumor lá, arrancava a área, o cara começava a fazer tudo errado na vida. O Gui, que era a lobotomia que a Anísio da Silveira se negou a fazer, né? Falava assim, esse cara ele tá louco, ele é insano, vamos picar essa parte do cérebro, das emoções e deixa o cara babando. Não, a lobotomia... Não era isso? Não, é diferente, mas porque ela pega mais o córtex pré-frontal. Assim, foi uma história horrível, né, da neurociência. Para a história sim. Até hoje a gente estuda isso e realmente inabilitava o sujeito e era o completo falta de compreensão do processo ali. Mas o Phineas foi diferente, porque de alguma maneira o pré-frontal dele ficou sem ter muito prejuízo. O lance, né, o Damasio com a esposa, eles recriaram em 3D, com holograma, o cérebro do Phineas Gage. O que aconteceu foi justamente uma quebra da ligação entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico ali, né? Assim, de maneira mais rápida para as pessoas entenderem, o que aconteceu foi uma quebra na conexão entre a parte mais racional e a parte mais emocional, só para as pessoas entenderem, né? Assim, ou seja, existem esses dois circuitos, tem essas duas circuitarias que processam essas coisas de maneira distintas, mas elas estão super amalgamadas. Se você tira uma, a outra para de funcionar direito. E existe uma explicação para isso, Gui? A gente para de sentir e passa a ter ações assim, então, inconsequentes. Assim, não tem uma explicação ainda, no mínimo, consistente, assim, trivial, né? O Damasio, porque a partir daí o Damasio vai discutir, por exemplo, consciência, moral, ou seja, é um processo de compreensão muito mais profunda do que a gente tem capacidade ainda de fazer na neurociência. Porque, no fundo, é a pergunta maior que a gente tem na neuro, que é o que é consciência, né? Não tem jeito de você discutir consciência sem discutir emoção, sem discutir sentimento, sem discutir processamento cerebral. O processamento cerebral envolve processos cognitivos mais sofisticados e processos emocionais, né? Então, uma explicação assim, eu não teria nem coragem de ventilar, né? Assim, a gente está tateando mesmo ainda, né? Você tem pessoas, obviamente, que estudam especificamente isso, que ainda estão super perdidas, a gente não sabe direito, né? O que a gente sabe é que as emoções são parte constitutiva da nossa maneira de ver o mundo, de pensar, de raciocinar, de agir, né? As emoções, elas são uma parte fundamental mesmo da nossa espécie enquanto ser que caminha, navega aí pelo mundo tentando entender que troço é esse, né? Quando você olha para agora, né, o que a gente está vivendo, é óbvio que tem um problema econômico gigante que ainda vai vir, né, que vai ser tão ou mais danoso do que o que está acontecendo com o vírus, né? E as pessoas estão esquecendo mesmo de parar para pensar nos danos emocionais, assim, nos danos psicológicos, né? Vem primeiro a saúde, no sentido mais assim, puta, não quero morrer, não quero pegar esse vírus, não quero morrer, né? Vem o medo de, puta, vai faltar papel higiênico, sei lá, porque caralho, está todo mundo acabando com papel higiênico. Não consigo, então usa o raio do chuveirinho, né? Mas enfim, todo mundo acabando com papel higiênico. Mas fica aquele desespero, né, de vai acabar a comida, não sei o quê, blá, blá. E depois, obviamente, né, o trabalho, o dinheiro e tal. E nesse processo, ninguém pensa em falar, putz, cara, como é que eu mantenho minha sanidade mental, né, cara? Como é que eu dou conta de lidar com isso, né? Se você pega as pesquisas em saúde mental, em outros momentos de pandemia, então, por exemplo,
quando teve o surto de SARS em 2003. Né? Você vê ali um aumento assim, absurdo de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, né? Uma série dessas coisas que foi causado pelo surto, né, da doença. Né? Então é bastante provável que a gente tenha agora. Né? Tem um dado também super importante para a gente discutir, né? Por exemplo, aumenta o número de divórcios dos chineses por causa da quarentena. Né? Ou seja, é um momento da gente repensar que sociedade que a gente está vivendo, né? Assim, que deixa as emoções, deixam os sentimentos de lado. Assim, né? A gente tem um treinamento técnico super importante de fazer mesmo, mas nesse processo você esquece ali a parte mais humana mesmo, você esquece a parte emocional do jogo, né? E fica um negócio que a gente fica meio sem saber o que fazer. Ô Gui, a Joyce, a gente ainda tem 10 minutos, tá? Tá. A Joyce, ela colocou ali em cima uma pergunta muito interessante. Por que controlar as emoções é tão desafiador? Então, primeiro porque a gente não entende quem elas são. Né? A gente não sabe direito o que é. Né? Então, se é algo que você nem para pensar, você não vai saber entendê-la. Né? E segundo, como qualquer coisa que o ser humano aprende, você precisa de treino, você precisa de prática, você precisa de habilidade. Como a gente nunca para olhar as emoções, a gente nunca para controlar as emoções, a gente nunca para entender as emoções, quando você precisa, fica insuportavelmente difícil de fazer. Né? Agora, é preciso entender que as emoções, elas têm uma parte das emoções, são primitivas mesmo. Né? A gente tem isso pela seleção natural. Ou seja, tem uma força evolutiva muito grande, então elas são muito fortes. Por isso que não é uma coisa simples de você lidar com elas. Né? Às vezes a gente esquece disso. Né? Elas são ali super importantes para a manutenção da própria vida. Então, se você pega uma emoção fundamental, o nojo. Nojo é considerada na neurociência, de um tempo bom para cá, que o nojo é uma emoção. Né? Por quê? Porque ela aumenta a sua chance de sobreviver. Você imagina um ancestral nosso que viu um bicho morto ali e botou na boca, comeu e não sentiu nojo, esse cara não deixou descendente. A gente é fruto daquele que sentiu o cheiro e vomitou. Então, o vômito, vocês já pensaram nisso? Por que a gente vomita? Né? Você vomita para jogar fora o que está te fazendo mal. Então, as emoções são super importantes para a manutenção da vida. Né? Então, elas têm uma força muito grande, são poderosas, por isso que são difíceis de controlar. Né? Mas uma maneira que você pode cultivar esse equilíbrio das emoções é via meditação. Então, duas outras pesquisas que a gente está fazendo tem a ver com meditação e tem a ver com contação de histórias. Uau, então, conta mais, fala mais disso. A contação de história, a gente fez, os resultados são super frescos e a gente vai mandar para submeter para publicação recentemente agora. Né? A gente estudou 80 crianças na UTI de um hospital e essas crianças passavam ou por contação de história, de 30 minutos de contação de história, ou 30 minutos de um joguinho de o que é. Né? Ou seja, tinha a interação social, mas não tinha a narrativa. A contação da história, a magia da contação de história é a narrativa. Né? O processo da narrativa deixa o seu cérebro um negócio brilhante. Né? Você muda de lugar, você muda de espaço, você muda de tempo, você vira outra pessoa. A narrativa é um negócio lindo. Né? E a gente fez as crianças do hospital e a gente viu que as crianças que passavam pela contação de história, elas tinham reduzido o cortisol, que é um hormônio do estresse, mostrando que as crianças se sentiam menos deprimidas, menos estressadas, né, para ser mais correto, né, mais rigoroso, menos estressadas dentro da UTI, e aumentava a ocitocina, que é um neuropeptídeo do vínculo afetivo. Então a criança se sentia mais confiante. Né? Essa pesquisa tem que chegar nas escolas, urgente. A gente está para publicar ela agora. E é interessante também que você tem uma escala de dor. Né? Você pediu para a criança colocar lá como é que está a sua dor. Né? E as crianças que passavam pela contação de história reduziam a escala de dor. Elas sentiam menos dor. Né?
elas reportavam mais palavras positivas, tem uma série de coisas interessantes. Então, a contação de história faz magia mesmo, assim, faz milagre, né? Não é à toa que a galera da psicologia trabalha mesmo com a palavra, né? A palavra é que faz a magia acontecer dentro da cabeça da gente, né? E a outra coisa que a gente está fazendo é com meditação, né? A gente vai oferecer meditação para professores da rede pública aqui do ABC, e a gente já estava tudo mais ou menos preparado, agora com o coronavírus a gente vai ter que esperar, né? Mas eu já vou deixar para a galera que está participando aí, eu vou começar a fazer meditação guiada todas as manhãs no Zoom. Ixi, Para já quero. a galera tentar aí fazer cultivar o equilíbrio emocional aí. Mas a meditação é um excelente exercício para cultivo das emoções. Um excelente exercício para cultivo da... Ô Gui, quando você fala disso, né? Então, eu tenho a meditação para o cultivo das emoções. Qual a consequência, então, disso para a razão? Se a gente sabe que elas são estruturas que interagem o tempo inteiro. Então, se você olhar de maneira bastante simples de te responder, porque não é uma pergunta trivial, Sim. mas de maneira bastante simples, assim, o que o trabalho do Damasio mostra? O que as evidências científicas mostram? Que um sistema, para funcionar bem, depende do outro funcionando bem. Então, isso significa que quanto mais você for capaz de compreender e cultivar um equilíbrio emocional, mais a sua parte cognitiva vai funcionar melhor. Essas duas coisas estão integradas. A gente não pode esquecer disso, né? Tá aí a importância da meditação nas escolas, né? Exatamente. Essas duas coisas são completamente integradas. Então, você vai, cognitivamente, você vai funcionar melhor quanto melhor você cultivar suas emoções. E vice-versa. Porque dentro do processo de controle emocional, passa pelo uso ativo da cognição, né? Então, a meditação, ela faz a junção perfeita dessas coisas. Esses orientais não eram nada bobo, né? Esses caras já tinham sacado que a relação corpo e mente ali era uma só mesmo, né? Então, é esse processo que faz a gente ter saúde mental, né? É a ligação entre as duas coisas. O Gui, tem uma pergunta da Mariana, lá em cima também, que eu anotei aqui, que ela diz assim, né, que o emocional sempre prevalece, ou isso é uma característica individual, assim? Não, então, isso é uma característica individual, assim, e depende do momento, depende da intensidade. Até da educação, da cultura, então, exatamente tudo isso, então, não é? tem um exemplo clássico que é extremo, mas dá para entender, né? Quando você ouve o barulho de um tiro, quando você ouve um barulho alto, um estampido alto, tem 5 músculos do seu rosto que reagem de maneira inconsciente, incontrolável. Quando você pega um meditador profissional, né, no tipo o cara que já tem, sei lá, 50 mil horas de meditação, Yoda, o cara tá lá levitando, você pega um cara fudido desse e põe na ressonância e faz o estalo, ele consegue controlar esses músculos. O que é estalo? Você dá um estampido, tem que ser um barulho entendi. quando o cara não espera. Acordar, aí você dá aquele... Quando você faz isso, qualquer um de nós tem 5 músculos do rosto que você não controla. Você pega um meditador desse, assim, você põe um meditador desse e faz o mesmo tipo de barulho e ele consegue controlar a reação desses músculos, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Vão ter momentos que a emoção, de fato, aparece mesmo ali e domina. E tem que ser, né? Então, sei lá, se aparece um cara com a arma, se você ficar muito tempo tentando entender o que está acontecendo ali e não sair correndo, a chance de você ir para o saco é bastante grande, né? Ou seja, você tem que ter uma resposta emocional ali bastante rápida para resolver aquilo. Agora, uma pessoa treinada, ela é capaz de ver o mesmo cara com a arma e saber reagir da maneira correta, né? Ou seja, o treino passa por isso, né? E foi bom a gente, foi até casual falar disso, porque quando você pega o treinamento dos profissionais da segurança, a emoção é nula, ninguém se preocupa com isso, né? Sim. Então, aí você vê esse segurança de metrô, os espancando o cara. Não, e tudo já vestido, parece que é Rambo, né? Assim, eu lembro que eu tirei a foto de um cara uma vez, eu fiquei achando que era um cosplay, cara. Eu falei, porra, o cara tá indo pra guerra, né? A gente não entra em guerra nem com o Paraguai, caralho. O cara tá parecendo que tá no meio da selva. Os caras passam o negócio aqui na cara, né? Eu E falei, vai porra, pro metrô. velho, você é segurança do metrô, caralho, velho. E aí, o que acontece? Senta porrada em qualquer um, aí não tem uma compreensão do processo emocional e dele mesmo. É isso que as pessoas mais esquecem.
Um cara, para fazer o negócio dele, a parte emocional dele já está no talo. Cara, você pega a quantidade de suicídio em policial, por exato, exemplo. você veste uma roupa e você põe um instrumento na sua cintura que é mortal. Como é que você sai de casa assim? E a galera acha que o cara tá ali, o maior valentão, o Clint Eastwood, eu sou o fodão da balachita. Não é verdade, assim. Isso tem um preço emocional muito grande pro sujeito, né? Então você pega médico, quanto que você tem isso aí, cara, você tem quilos de pesquisa no mundo inteiro, né? A quantidade de burnout, a quantidade de depressão. Por quê? Porque o treinamento é tão intenso na parte técnica que a parte emocional fica no lixo, né? A pessoa para de sentir, né? Eu estava conversando na sexta-feira agora, dessa semana, com um pesquisador que eu trabalho junto, e ele está em Stanford agora, e ele está falando que eles estão criando um programa na Universidade de Stanford para a Faculdade de Medicina, que é uma das melhores do mundo, para justamente desenvolver a capacidade do médico se conectar com outro ser humano de novo. Os caras são tão especializados em tudo, e que ele acaba esquecendo que na frente dele tem um ser humano. Então, nesse momento, ele usa tanto a razão, a técnica médica para curar a doença, e ele esquece que quem está com a doença, a pessoa está sentindo dor, né? E qual que é o grande problema disso? O grande problema disso é que nessa desconexão, o médico adoece. Porque ele não lida com as próprias emoções dele. Tem um livro que eu estou lendo, que é de uma médica que ela fala: a morte é um dia que vale a pena viver. E o livro trata o tempo inteiro desse assunto, Gui. O tempo inteiro dessa questão médica, que os médicos adoecem emocionalmente. Adoecem. Aí você imagina, o cara já é um processo super difícil para entrar na universidade, de estudar pra caralho, aquela coisa toda, aí entra pra universidade, depois sai dali super difícil de arrumar uma residência, e depois o cara tá naquele e assim, a emoção do cara tá onde? Né? Como é que ele tá se sentindo? Né? Quem para falar com ele, como é que ele tá? Exato. Né? E na própria formação dele, ele passa a achar que isso é besteira. Então a maioria dos médicos que eu conheço, quando eu vou conversar sobre emoção, sobre psicologia, eles dão risada, como se fosse coisa boba, né? Assim, na nossa própria formação, né? É super complicado. Ô Gui, a gente tem 3 minutos. Que raiva desse controle, E aí eu gostaria que você tivesse suas palavras finais aí pra gente. Eu encerro esse encontro extremamente emocionada. Eu consegui ler a galera falando muito com a gente. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma segunda. Vai ter que façamos. Mas agora temos aí os últimos 2 minutos para você falar com a gente. Deixa a sua mensagem. Olha, eu nem sei, eu vou ficar a semana inteira te agradecendo. Você vai estar dormindo, vai chegar mensagem no seu WhatsApp. Gui, obrigada. Cara, eu acho que a ideia é que todos nós aí a gente comece a prestar mais atenção mesmo nas emoções, prestar mais atenção nos sentimentos, como é que a gente está lidando com isso, como é que a gente olha para isso, né? Começar a ter mais possibilidade de buscar um terapeuta bom, sempre lembrando disso, né? Eu sou físico, né? Eu não sou terapeuta, né? A parte da minha pesquisa não é clínica, a minha parte da pesquisa é evidência científica do efeito que isso faz, né? Mas quem sabe trabalhar com isso direito é um bom psicólogo, né? Ele que vai te ajudar a entender aquela emoção que está ali no fundinho, que você não percebe, mas que está te dando aquela mascadinha cotidiana, né? Então, ser capaz de dar atenção a isso, dar atenção às palavras, dar atenção à maneira com que a gente reage ao mundo, né? Isso é super importante, né? A gente está... Talvez a maior crise que agora o coronavírus vai mostrar é a crise de humanidade que a gente tem. A gente não tem mais relação humana, né? E tomara que a gente volte a ter, né? Para terminar, eu queria que todo mundo pensasse, todo mundo está em quarentena aí, e que agora está doido para voltar para a vida, né? Mas que vida é essa, né? Que você vai voltar? A mesma vida que você não tem tempo para nada, que você não vê suas famílias, você não vê seus amigos, você não descansa, né? A vida que você está doido para voltar é a vida de merda que você vive cotidianamente, né? Pense nisso aí. Porque é isso que está massacrando a gente todo dia, isso que está matando a gente. Gui e pessoas, sintam-se abraçados, de verdade mesmo, sintam-se tocados. Gui, eu nem sei como te agradecer por estar aqui com a gente, compartilhar tudo isso. Foi, assim, algo inexplicável te ouvir. Mas o WhatsApp vai desligar a gente daqui 10 segundos. Então, gente, obrigada pelas mensagens.
Eu vou pensar em mais coisas para trazer o guia aqui pra gente. E a gente vai se encontrando mesmo que por aqui. Obrigada, gente. E eu Gui, vou passar o link da meditação para você passa para geral aí. Com certeza. E a pesquisa também, os livros também, a gente divulga com Show todo de bola. Gente, acabou, vai apagar. Obrigada, viu? Até mais, tchau. Tchau, tchau.